presença da professora Núria. Vou tomar a liberdade aqui um pouquinho de falar o currículo dela. Ela que é engenheira florestal, tem ampla experiência didática, né, e pesquisa, fez mestrado, doutorado na Unesp aqui de Botucatu, né, e atualmente está cursando Ciências Econômicas, né, professora? Se eu não me engano, tinha esse processo, pelo que eu me recordo. É nossa coordenadora na Faculdade NBR de Botucatu, e a gente está muito contente de bater esse papo hoje, né? A gente falou, né, o webinar Café com o Nuke, porque esse é o horário que normalmente a gente está tomando um cafezinho na nossa casa, para falar desse tema tão importante, que é a diferença da educação à distância versus, né, a nossa aula remota, que a gente vai ter a oportunidade de conversar hoje aqui com vocês. Vou agora pedir para a professora se apresentar com mais detalhes. Obrigada, Milena, obrigada, Sol, obrigada aí pelo convite. É um assunto que eu gosto bastante. Como a Milena falou, eu sou engenheira florestal, né? Eu fiz engenharia florestal. E aí, já na faculdade, despertou o meu interesse a parte de economia. Então, quando eu fui fazer minha pós-graduação, mestrado, doutorado, eu parti para essa área. E aí, logo depois de defender o meu doutorado, eu comecei a dar aula na Unesp, aqui no Lajeado, de economia. E antes de concluir o doutorado, eu já lecionava economia, e eu notei que quando eu falava, eu sou engenheira, eu não sou economista, eu sentia uma certa, nossa, não é economista? Falei, bom, quer saber, eu vou fazer economia, eu vou fazer ciências econômicas, como a Milena falou, e aí eu fui fazer no EAD, que era o mais adequado para mim, né, nesse momento. Que eu trabalho, eu tenho 2 filhas. Normalmente é assim que funciona, né? Normalmente a gente busca o EAD, tem até estatísticas que a gente busca o EAD quando já tem uma primeira graduação, né, professora? Isso, eu notei bastante isso, Sol, bem observado. Eu notei isso, que tem a maioria dos alunos já tem uma graduação, e aí vai fazer a segunda em EAD, porque ou é um assunto que tem interesse, ou porque trabalha com aquilo, e mais no sentido de formalizar já a área. Algo que está vivenciando, né? Isso, a área na qual trabalha. Então, e uma coisa interessante de acrescentar também, antes de ingressar na faculdade, na graduação EAD, eu fui tutora na Universidade Aberta do Brasil, na UFSCar. E lá na UFSCar, eu fui tutora da disciplina de economia para engenharia ambiental. Então, já tinha aí uma noção do que seria o EAD, quando eu falei, nossa, eu vou ingressar nessa graduação EAD, porque eu vejo que vai dar certo, que eu vou conseguir conciliar as minhas atividades com essa graduação nesse momento. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa sua realidade, professora, porque acredito que você passou pelas 3 instâncias, né? Então, você vivenciou uma universidade pública em mestrado e doutorado, vivencia o EAD e coordena um curso, é docente de uma faculdade particular, que é a Faculdade NBR de Botucatu. Então, nós falamos, nossa, a professora Núria é ideal para bater esse papo com a gente, porque ela consegue visualizar, pessoal, todas essas realidades, né? Tendo tido experiência em todas essas áreas. Obrigada aí pelo convite, mas é verdade, Milena. Teve, então, essa faculdade presencial, lecionando presencial e essa oportunidade de lecionar no EAD e agora como aluna EAD. E qual que é o nosso contexto hoje, né? Fomos pegos de surpresa. Eu costumo falar que eu dormi no domingo, dia 15 de março, eu participei de um chá de bebê. Eu fui dormir no domingo fazendo planos para a semana e acordei na segunda, dia 16, com uma mensagem no celular. Se puder, se tiver condições de permanecer com os filhos em casa, permaneçam em casa. Não tragam os filhos para a escola.
Até aí tudo bem, eu pensei, até quinta-feira a gente resolve isso, e elas ficam aqui em E casa. ok. À noite eu vou para a faculdade, porque eu dou Você, aula além na de tudo, segunda. tem criança pequena, né? Criança pequena, já não são tão Sempre consegue pequenininhas, vivenciar todas essas realidades. mas são pequenas ainda, uma de 10 e outra de 8. E aí, à noite, quando eu chego, o Dimas me avisa, fala, olha, essa semana a gente vai orientar os alunos, porque em razão das medidas, né, adotadas e orientação chegando do MEC direto, a gente não vai dar aula presencial nesse momento. Mas até ali a gente não, pelo menos eu, não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Eu achei que seria uma coisa rápida, eu achei que seria uma coisa assim, resolvida em uma semana, 15 dias. Quando foram as notícias e as orientações foram chegando, é que a gente viu, falou, poxa, não vai ser rápido, não vai ser simples, e a gente não pode perder tempo. Os nossos alunos não podem pagar por esse imprevisto. A gente tem que se organizar. E foi aí que a gente se organizou. E o que ficou decidido? Qual foi a saída que nós encontramos? É a saída preconizada aí pelo MEC, que é o ensino presencial remoto. É diferente da educação à distância. Então, o que eu percebo na educação à distância, como aluna hoje, e como tutora que eu fui por volta de, faz 8 anos mais ou menos, que eu fui tutora lá na UFSCar. No EAD, as aulas, elas vêm prontas. Vem uma aula pronta, Exato. um padrão, o aluno assiste aquela aula a hora que lhe convém. Ele tem um período para cumprir aquela disciplina. E aí, aquela disciplina disponibiliza para ele as aulas, os trabalhos, as avaliações, e ele assiste no momento que convém a ele, né? Bom, agora eu vou assistir essa aula. Se ele vai fazer isso no sábado, no domingo, na segunda, se ele vai fazer de uma vez, isso é problema De dele. madrugada, tudo junto, né? Isso, Separado, não importa, né? exatamente, não importa, isso é problema dele. Diferente do ensino presencial remoto. Hoje, no ensino presencial remoto, por exemplo, na segunda-feira, eu dou aula para os cursos de administração e contabilidade. Toda segunda-feira, às 7 horas, eu tenho um encontro com os meus alunos. Tudo bem, eu estou na minha casa, faço home office, eles estão provavelmente nos seus lares, mas há um encontro. Essas aulas, elas são ao vivo, elas são gravadas, o material é preparado por mim para esses alunos. Não é um padrão que nesse momento eu leciono matemática, não é uma matemática que ele vai assistir e que vai servir para os cursos de engenharia, para os cursos de administração. Tudo bem, a matemática ela é a mesma qualquer curso que eu faça, mas eu tento voltar essa matemática para os meus alunos de administração e contabilidade. Então, o material quem prepara sou eu, Núria, com enfoque para esses cursos. E eles assistem Para a um aula. enfoque também para esses alunos, né? O aluno que você já conhece, que você já tem contato, é diferente, né? Bem observado, Sol, bem observado. São alunos que eu conheço. A gente passou fevereiro e março junto, então eu consigo, em 1, 2 meses, perceber as demandas desses alunos, né? As necessidades, as dificuldades, onde eu tenho que ir com mais calma, onde eu posso ir com mais rapidez, bem observado, Sol. Então, eu sei as peculiaridades daquela turma. Então, é um material preparado por mim, para eles. A gente tem aula ao vivo, realmente a aula é gravada, porque às vezes o aluno tem um imprevisto, todos estamos sujeitos a imprevistos. Ainda mais com relação à internet, né, professora? A gente sabe que muitas Sim, vezes está ali. principalmente. Perdão, Milena.
Falei, às vezes, né, a gente já estava vivenciando isso naquele horário da aula, uma internet cai, a gente sabe que o sistema anda sobrecarregado. É importante essa gravação por conta dessas peculiaridades que podem acontecer, né? Sim, Mas está sim. E sendo aí, convocado presença, está podendo perguntar, está podendo tirar dúvida da mesma forma, né, professora? perfeito. É uma aula, e até teve alguns alunos que comentaram isso comigo. Nossa, professora, está muito próximo do real, porque a gente vê o seu rosto, a gente vê a sua explicação, vê os slides. Na aula de matemática, por exemplo, a gente resolve junto, num programinha, e qualquer dúvida, professora, de onde veio aquele número? Eu explico na hora, está sendo gravado, explico na hora, e quem não pode assistir, assiste em outro momento. Mas como a Milena falou, as dúvidas, presença, é tudo ali em tempo real, nos horários dos nossos encontros, que para essa disciplina é na segunda-feira. Outra diferença que eu vejo, além das aulas, é na condução. Então, por exemplo, quando eu fui tutora, eu não preparava as aulas. Eu conduzia os alunos ali no ambiente virtual de aprendizagem, tutora, né? Núria, eu estou com dúvida aqui. Então, eu orientava aquele aluno, mas eu não preparava a aula. E eu Era percebo ao pontual, mesmo. né? Era bem pontual para aquele momento específico. Isso, bem pontual para aquele momento. E uma coisa que eu notei assim, eu não sei como que está o Fiscar EAD hoje. Naquela época, quando eu fui selecionada para ser tutora da disciplina de economia, o meu currículo contou. Eu não sei como que é hoje, mas na faculdade que eu faço, qualquer um poderia ser tutor. O tutor não necessariamente tem que ter conhecimento naquela área. É interessante que ele tenha, mas não é necessário. Então, o tutor, ele vai ali me orientar, mas ele, não sei se eu fui muito clara, não necessariamente ele precisa ter conhecimento na área. Não é necessário. É muito sobre dúvidas de sistema, né, professora? Isso, a Né? Eu maioria das fiz gestão vezes. empresarial EAD também. E as dúvidas que a gente podia tirar com o tutor era sobre o sistema. Ai, não consegui postar o meu exercício, o trabalho não subiu, prazo, o Isso, sistema travou. São dúvidas muito do sistema, porque realmente é algo isso, digital, né? isso. Como você disse, algo que está ali pronto. Isso. E aí, se o aluno tinha alguma dúvida mais específica, se o aluno tem uma dúvida mais específica, ele manda um e-mail direto para o professor. E o professor, a hora que pode, responde esse e-mail. Então, eu percebo essas diferenças na condução também. Na aula, nesse ensino presencial remoto, se o aluno tem dúvida, é comigo que ele vai tirar. A gente não tem um tutor que vai fazer esse intermédio. É comigo que ele tira a dúvida. Ou na hora ali, né, em tempo real, enquanto a gente conduz as aulas, ou ele não pôde assistir a aula, ele me manda um e-mail e eu respondo. E uma coisa que eu deixo claro para os meus alunos é assim, tá com dúvida? Manda a pergunta na hora. Porque, geralmente, eu estou aqui na frente do computador tarde e noite, à tarde e a noite inteira. E acredito que meus colegas também. Então, a gente tira a dúvida o mais cedo possível. O contato, o aluno sabe quem eu sou. Não é uma imagem que ele vê na aula e um e-mail que ele manda e vem uma resposta padrão. Ele sabe quem eu sou, ele sabe onde ele me encontra, ele sabe que hora ele me encontra, e ele sabe que eu vou responder o mais cedo possível. Isso quando a gente não está falando dos encontros via conferência. Então, material. Você sabe, professora, que hoje quando eu fui vir aqui para a gente conversar, né? Só para fazer uma brincadeira, eu fiz questão de colocar uma camiseta de heróis. Por quê? Porque de verdade, todo docente, todo professor que a gente está acompanhando são verdadeiros heróis. Isso que a Nora falou é muito real. O professor está ali, gente, no horário, ao vivo, preparando, tendo que preparar isso, às vezes, num modelo de aula que ele nunca preparou antes, num sistema que ele nem sabia como mexer, e muitas das vezes em 24 horas, em 48 horas, ele se dispôs a aprender, ele está ali com o aluno, ele se vira nos 30 para tirar as dúvidas. É verdade, Né? Milena, São é verdade. realmente heróis.
de verdade. Obrigada aí pelo reconhecimento, porque uma coisa que a gente conversa é justamente isso. A quarentena veio e a gente percebe que tem muitas pessoas que estão paradas, aflitas por estarem paradas, mas estão paradas. Os professores, o serviço, a demanda, né, dobrou, triplicou, porque assim, eu ia entrar justamente nisso agora, no material. Então, eu me planejei no início do semestre para um tipo de aula, e aí, a toque de caixa, no meio do caminho, a gente precisou se reorganizar. E o professor, eu falo, a nossa equipe ali na UniBR, eu acho uma delícia trabalhar ali, porque quando a gente pede alguma coisa, não tem reclamação, não tem desculpa, os professores fazem na hora. Aí... vamos, né? Vamos dar um jeito e vamos lá. Isso, exatamente, Milena. O que é para fazer, é isso que é para fazer, então é isso que a gente vai fazer. Exatamente. O material, eu vejo pelas minhas aulas e conversando com os colegas. A gente se planejou de uma forma, de uma hora para outra a gente precisou se reorganizar e estamos fazendo isso. Está todo mundo fazendo isso, todo mundo se reorganizando. E eu estou em contato constante com os alunos. Toda semana eu pergunto: tá tudo bem? Tá tudo em ordem? As aulas estão indo bem? Como coordenadora, né, eu tenho essa preocupação. E eles falam: não, professora, tá tudo bem, tá tudo em ordem, os professores estão, assim, nota 10. Esse reconhecimento que você teve, Milena, de colocar a camiseta dos heróis. Porque no EAD, esse material ele é padronizado. Como eu falei, a matemática é matemática. Se é um aluno da engenharia, da administração ou da nutrição que vai assistir, não importa, é um padrão que está pronto e vem ali enlatado, né? O nosso não. O nosso material, alguns professores provavelmente tinham alguma coisa pronta, mas a gente adequou para essa situação e é um material personalizado, preparado pelo professor para esse momento. Então, realmente, o material também tem essa diferença. Uma das coisas também, até nesse comparativo que a gente está projetando aqui para vocês, são as avaliações, né? Então, a gente também sai de um calendário único e padronizado no modelo EAD para avaliações criadas pelo professor, né? Pela disciplina. Está aqui também o professor, né, Fabiano, que é docente conosco lá. E, né, o quiz que é feito, as perguntas que são feitas, né, a interação com o aluno é personalizada. Então, a gente está entendendo qual que é a realidade e também exigindo de acordo com o que a gente está entregando, né, professora? Isso, a avaliação, uma preocupação que a gente tem é assim, a avaliação não se repetir, porque os alunos, eles conversam entre si, lógico, né? E aí, isso quando eles acabam, acontece, né, de ser retido. Então, assim, vamos tentar uma avaliação nova, personalizada para aquela turma, para aquele assunto que a gente abordou. Eu dou aula de economia. Não dá para eu exigir esse ano, pegar a prova do ano passado e aplicar esse ano de novo, porque em economia as coisas mudam muito rapidamente. Agora, matemática, que é uma coisa mais que não muda, o que a gente pede? Não repetir a avaliação, muda a avaliação. E bem observado, Milena, as avaliações também chegam padronizadas, e aí você tem lá, né, os testes, enfim, como eles avaliam no sistema EAD. Aqui não, a avaliação, os trabalhos, a gente tem conversado bastante sobre isso, trabalho, os professores, passar um trabalho, um exercício ou uma pergunta por aula, alguma coisa que traga o que foi dito na aula, né? E personalizado. Exato. E outra coisa também, o cronograma. A gente está se esforçando para manter o cronograma que foi planejado lá no início do semestre. Então, por isso, e nisso eu reconheço o trabalho, direção, meus colegas coordenadores e meus colegas professores.
a gente agiu com muita rapidez. A gente não sabia o que ia ser, mas assim, dia 16, a gente estava em sala de aula orientando os alunos, dia 23, estavam todos os professores já nesse molde de ensino presencial remoto. Foi tudo muito rápido e todo mundo conseguiu fazer um bom trabalho, apesar de pouco tempo. Então, a gente... Nós somos suspeitos para falar, porque realmente nós acompanhamos do lado de cá os alunos e realmente eles estão muito bem amparados, né? Poucos estão sentindo essa dificuldade, mas a dificuldade mais da vivência em família, da vivência em casa, da falta que está tendo do contato presencial mesmo, com a troca entre as pessoas, mas não há o problema com o material, com o conteúdo, com a falta do professor, e manter esse cronograma, né, professora Núria, de continuar no mesmo dia, no mesmo horário, também está facilitando muito, né? Sim, eu acho que facilita para nós e para eles. Então, a nossa tentativa, a gente está trabalhando para isso e por enquanto tem dado certo. Vamos manter o cronograma, porque os alunos recebem o cronograma, professores recebem cronograma e planejam um semestre para aquilo. Tudo bem, não dá para viajar, não dá para passear, mas e se ele está fazendo um inglês, por exemplo, num dia que ele não tem aula? Ele pode fazer o inglês como a gente está fazendo aqui. Eu não posso tirar isso do aluno. Então, e a gente vai manter tudo, por enquanto, está tudo mantido. Então, feriados, até alguns alunos entraram em contato comigo hoje. Professora, tem aula na sexta? Não, sexta-feira é feriado, a gente não tem aula. Terça-feira é aniversário da cidade, não tem aula. Segunda-feira estava previsto no calendário essa ponte, não tem aula. Então, o cronograma também. E é um respeito, né, professora, com o sonho do aluno. Então, a gente tem conversado com diversas unidades, tem unidades que às vezes deram férias ou não estão respeitando esse cronograma, e isso eu acho que é um desrespeito com o sonho, né? Quando a gente entra para uma graduação, a gente está buscando um sonho, né? O sonho de se formar. Inclusive, os alunos que também estão no ensino médio têm um sonho, né? De, nossa, até tal data, estar com esse diploma na mão, vivenciar isso, ou aqueles que estão no pré-vestibular, né? Prestar o Enem no final do ano. E quando a instituição de ensino, os professores, eles têm esse carinho e esse cuidado, né? De ter o cronograma, de trazer esse calendário, né, de olhar de forma customizada para isso, eu acredito que, antes de mais nada, é um respeito a esse sonho, né, um respeito a quem está do outro lado, né, da tela. Bem observado, Milena, sim. Foi que a gente conversou lá no começo. Eu acho que não seria justo com os nossos alunos eles pagarem por esse imprevisto. Foi um imprevisto. Ninguém tem culpa. Aconteceu. Todos estamos sujeitos a imprevisto. E a gente vê que até o planeta está sujeito a imprevisto. Então, não seria justo com eles pagarem por esse imprevisto. Por exemplo, essa dificuldade de adaptação eu estou passando com as minhas filhas. E algumas mães falam, eu queria férias. Não, eu não quero férias agora. Eu quero trabalhar, eu quero que elas tenham aula, e acredito que os alunos também queiram ter aula, porque férias é um momento que a gente tira para relaxar, recarregar as energias para retomar nossas atividades. E férias, tudo bem, foi a saída encontrada. Eu acho que nessa hora a gente improvisa, não estou criticando quem deu férias, não é isso. Só que eu acho que a gente está num momento que a gente tem que procurar alternativas. E ocupar a mente, né? Ocupar a mente. Acho que as férias é para relaxar, como você bem colocou, professora. E não é o momento, né? Isso, eu não conseguiria relaxar agora. Como que eu relaxo agora com o noticiário que eu vejo, né? Como que eu relaxo agora não podendo sair, às vezes, da minha casa para ir tomar um sorvete, né? Isso, Milena, exatamente. E aí eu acho que a gente vai conseguir atingir aí da melhor forma possível. O que eu também queria trazer, professora, eu vou pedir agora para os alunos, professores, quem está aqui conosco, habilitar o microfone para fazer perguntas, para comentar, enfim, para participar aqui com a gente, é que nesse aspecto, né,
que nenhum dos lados não seja olhado com empatia. Então, os professores estão olhando com empatia para com os alunos, né? As instituições de ensino estão procurando ser empáticas com esse momento. E eu também quero trazer nesse convite que os alunos sejam empáticos. A gente sabe que a grande maioria aderiu com muita facilidade, né, aos modelos propostos pelas instituições de ensino, mas que eles também entendam que o professor, que o coordenador, que a direção do outro lado está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem à disposição, né? Então, tem até uma frase do Cortella que a gente gosta muito, né, Sol? Excelência é fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem, enquanto não temos condição de fazer melhor ainda. Então, estando em casa, todo mundo home office, a gente está dando o nosso melhor. Essa excelência que a gente pode entregar, né? Que do lado de lá também tem essa empatia do aluno dar o seu melhor, né? E entender que a gente está fazendo o possível com os recursos possíveis nesse período de isolamento, né? É verdade. É verdade. Porque essa empatia é importante do outro lado também, né? De sentir esse movimento. Vou abrir aqui para os professores, para os alunos comentarem que vocês Alguém estão quer fazer alguma visualizando. pergunta? Estão todos quietinhos hoje? Sobre a empatia, vou fazer só uma observação. Isso que a Milena falou, eu acho que é fundamental nesse momento a gente ter paciência uns com os outros, porque a gente está cheio de problema lá fora, né? É uma pandemia que a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe, os noticiários, né, tentam ser, eu entendo que eles estão fazendo o papel deles, mas isso gera um pouco de insegurança na gente, né, acompanhar os noticiários, enfim, estamos num momento de insegurança quando a gente pensa tanto em saúde física quanto em saúde financeira. E uma coisa que eu e o Dimas, a gente conversou bastante, é exatamente isso. Nesse momento, o aluno, ele tem que pensar na faculdade e sentir alívio no sentido assim, o mundo lá fora está inseguro, mas quando eu penso na minha faculdade, eu fico aliviado, porque eu sei que lá estamos todos trabalhando para o melhor, que a gente vai atravessar essa fase da melhor forma possível. E do lado de mãe de aluno, né, que hoje eu conversei com a coordenadora da escola das minhas filhas e ela pediu isso para mim. Ela falou: eu peço para os pais, nesse momento, empatia com a escola. Se a criança não entrega um trabalho, eu vou entender. Mas, se a professora falhar, se a coordenação falhar, eu peço aos pais que entendam, porque é um período de adaptação para todos nós. E, enfim, vai passar, vai acabar, mas nesse momento a gente tem que estar unido mesmo para atravessar da melhor forma possível. Nossa, muito, muito bem colocado, professora. A gente fala ao longo dos nossos encontros muito, muito, muito sobre a empatia e o quanto isso está sendo solicitado demais nesse momento que a gente está vivenciando, né? Que todos os lados sejam entendidos, que possamos escutar realmente o outro, entender o outro e, de fato, se colocar no lugar do outro. Eu gostaria muito de agradecer primeiro a disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, trazendo um pouquinho de paz, né? Eu acho que esse assunto trouxe um pouquinho de paz, tanto para os professores, para os coordenadores, para os nossos alunos, entender de fato o que é que está acontecendo, né? Um monte de gente fala, não, você está no curso EAD, você está no presencial, você não estava conseguindo entender de fato o que estava acontecendo, e acho que esse bate-papo trouxe mais clareza. Espero que sim. Exatamente. Acho que cumprimos a nossa meta, né, dessa meia horinha todos nós aqui. Quero agradecer a professora Núria pela disponibilidade, os professores, os alunos que estiveram aqui conosco. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado, vai estar disponível para todos na plataforma online do NUC, que é a plataforma gratuita disponibilizada. Se você ainda não acessou, basta entrar no link do nosso canal do Instagram ou acessar um dos links encaminhados aí para todo o grupo
Próspera e demais escolas parceiras. Obrigada, viu, professora, por estar aqui com a gente. Eu que Amanhã agradeço. estaremos aqui de novo. Amanhã vem outro professor, o professor Gatti, que é especialista em redação. Então, quem também quiser estar conosco, às 18 horas estaremos aqui mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço. Tchau.